Na presença do Senhor, amém? Glorificado é o nome do Senhor. Eu saúdo mais uma vez a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Estamos alegres em estar na presença de Deus nessa noite. Estamos em mais um culto de adoração e louvor ao nome do Senhor. Estamos mais uma vez na presença de um Deus vivo que fala conosco. Mais uma vez na presença de um Deus fiel que tem honrado as nossas vidas. Mais uma vez na presença de um Deus que não falha. Ele é Deus, tem cuidado de nós. Amém? Eu agradeço a Deus porque Deus tem sido verdadeiro em nossos passos. Não merecemos, mas a infinita graça tem nos aumentado em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a Deus pela vida do nosso amigo Maurício, hoje participando conosco para a glória de Deus. E Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração. E que Deus colocou, está lá em 1 João, está lá pertinho de Apocalipse. 1 João, louvado seja Deus. Fica depois de 2 Pedro. 1 João capítulo 4, louvado seja Deus. Glorificado é o nome de Jesus. A leitura tem duas versões na minha interpretação. A primeira versão fala sobre os falsos profetas e a segunda versão da leitura oficial fala sobre que Deus é amor. Isso está afiado na Bíblia. Que Deus é amor e devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Amém? Glorificado e bendito é o nome de Jesus. Tu és a nossa vitória, Senhor. É Deus que tem nos mantido e nos sustentado para a glória de Deus. Amém? 1 João capítulo 4, a todos que nos acompanham também pelo canal do YouTube ou do Facebook, se tiver a oportunidade de participar da leitura, pegue aí uma Bíblia, pode ser Bíblia online, baixada no seu celular, pode ser uma Bíblia na sua casa, no serviço, eu não sei onde você esteja agora, mas em nome de Jesus, se tiver a oportunidade, participe da leitura conosco. Essa palavra é fiel, viva, verdadeira, eficaz, e nós cremos na vitória através do poder da palavra de Deus, amém? Versículo 1 do capítulo 4 de 1 João diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual vos ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está a caridade, não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propriação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisso conhecemos que estamos nele e que ele em nós. E ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para a salvação,
para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Louvado seja Deus. Nós temos hoje uma palavra muito complexa de se explicar, amém? Apesar de ser tão simples a leitura, é difícil explicar, mas é o Espírito Santo que nos dá discernimento e fala, amém? Glória a Deus, amém. João, ele é o único homem na Bíblia, ele é o único homem, o único discípulo, o único profeta, o único escolhido por Deus, que fala de uma forma tão forte sobre a classificação de pessoas como anticristo. Olha só, Davi não falou, Daniel não falou, Ezequiel não falou, Jeremias não falou, o próprio Jesus não falou o que ele falou. Parece que é simples, mas não. Nós temos aí uma ação espiritual acontecendo na face da terra, tão intensa, é uma luta, uma guerra espiritual tão intensa, que nós enxergamos que o mal está assíduo, trabalhando. Ligamos a televisão, só vemos catástrofe. Hoje eu estava fazendo uma manutenção na casa de uma irmãzinha em Cristo, e ela de repente ligou a televisão e falou que parece que 4 médicos foram mortos a tiro, não sei o que. Eu falei assim, irmã, desliga isso daí. Vamos continuar louvando a Deus. Nós estávamos louvando a Deus e eu trabalhando. É mais fácil. Vamos chamar a essência do Espírito Santo para a tua casa. Glória a Deus. Não é verdade? A Bíblia fala, se achegarmos a Deus e Ele se achegará a nós. Então, tudo que nós possamos fazer para entender que essa guerra espiritual está acontecendo, vai nos fortalecer para buscar ao Senhor. Verdade. E João mostra aqui de uma forma muito clara o poder dessa guerra. Nós vemos pela palavra de João e pelas ações dos dias atuais. Pela ação das pessoas hoje que estão correndo, e não só correndo da verdade, mas contradizendo, batendo de frente com a verdade. Ele diz no versículo 1, amados, não creais em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Quando ele fala em espírito, não é um espírito santo ou um espírito demoníaco, um espírito maligno. Está falando aqui em espírito como fôlego de vida. Lembra da formação do homem? Lembra lá no Jardim do Éden? Lembra que Deus fez do pó da terra um boneco? Ele soprou as ventas lhe dando o espírito de vida. O fôlego de vida é um espírito de vida. E nós temos isso até hoje. Nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. O nosso corpo, sabemos que após a morte, o pó da terra vai voltar ao pó da terra, vai se decompor. Amém? A nossa alma é a eterna. Mas o que João está falando aqui é justamente do espírito do fôlego de vida. A Bíblia fala que o espírito vai voltar a Deus. O fôlego de vida vai voltar a Deus, que foi Ele quem nos deu. Aleluia. Repara que Ele deu para Adão, e o mesmo fôlego de vida. Que pulmão tem esse Deus, hein? O mesmo fôlego de vida que Ele colocou em Adão,
está no coração, está no meu coração, no teu coração, na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. Tem sustentado a humanidade por milhões de anos. A ação sobrenatural de Deus é sempre eterna. Ela é poderosa para sempre glorificar o nome do Senhor. E João está falando justamente isso. Olha, é sobre o Espírito do fôlego de vida. Então nós possamos entender que esse Espírito na verdade são as pessoas. Não acreditar em todas as pessoas. Não acreditais, mas antes provai se é de Deus ou não essa pessoa. Não acredite em todos que têm fôlego de vida, em todos que têm o Espírito. Mas olha só, veja se essa pessoa é de Deus ou não, ou se ela é um falso profeta. Meu Deus. Mas como, pastor, nós podemos entender que ele expressa que as pessoas podem ser um falso profeta? Falso profeta é uma palavra forte e que ele mesmo descreve no livro do Apocalipse como a representação do próprio Satanás. Meu Deus. Não é assim? A Bíblia nos ensina que ele descreve o falso profeta com detalhes no Apocalipse e nós consigamos entender que é uma ação do falso profeta que vai trazer aí o anticristo e a besta, e nós entendemos da Trindade. Mas o que ele quer dizer aqui nesse capítulo 4 de 1 João é sobre a ação dos que se dizem profetas. Eita Deus. Mas pastor, tem isso ainda? Tem. Infelizmente tem muitas igrejas que estão contorcendo. Eu vou contar um pequeno testemunho. Tinha um homem que se vestia muito bem, andava com um carro importado, parava nos grandes ministérios, Maurício. As igrejas geralmente em congresso, em festividade, em aniversários, em festividades, em grandes comemorações, com grandes pessoas participando. Ele chegava se intitulando um pastor, apresentava uma carteirinha de pastor, fez curso de teologia como pastor, se apresentava e falava como pastor. E aí, o pastor da igreja geralmente dava uma oportunidade. Quando ele pegava a oportunidade, ele lançava palavras de uma forma tão maligna, tão demoníaca, tantas maldições. E no fim ele falava: olha, vocês não têm nada de Deus. Vocês não têm discernimento. Ninguém aqui tem vida com Deus. Porque na realidade eu não sou um pastor. Eu sou um pai de santo, um feiticeiro. E eu lancei muitas maldições, sabe por quê? Porque aqui o pastor da igreja não tem vida com Deus. Olha só o discernimento. Olha só como a ação do diabo está tão ousada, que está usando pessoas. E sabe como titulamos pessoas dessa? Agentes de Satanás. Agentes de Satanás. João identifica aqui como um falso profeta, ou como um anticristo. Anticristo é realmente uma pessoa oposta. Ela não só não quer ouvir o Evangelho, ela quer protestar contra o Evangelho. Ela não quer só não ser alcançada pelo Evangelho, ela quer que as pessoas também não sejam alcançadas. Ela luta contra. Entendeu a ação do que ele quis dizer sobre o anticristo? E ele diz aqui, olha só, a pessoa que tem vida com Deus, ela é tida como um profeta de Deus e não como um anticristo, dá para se identificar pelas suas ações. E a principal dessas ações está no versículo 2: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito, ou toda pessoa que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Aleluia. Porque está muito fácil as pessoas falar que Jesus é um mito hoje. Está muito fácil, sabia? As pessoas falar que Jesus é um conto de fada. Nosso país não tem esse rito muito forte. Mas você vai nos países subdesenvolvidos, tem uma certa dificuldade em entender. E os países desenvolvidos pregam o oposto. Esse negócio de Jesus aí são fanáticos, são pessoas que diz que Deus vai castigar a gente por não acreditar em Jesus, não obedecer a Jesus. Esse negócio de Jesus aí, na verdade,
conto de pessoas. Meu Deus. Repara que as pessoas não acreditam mais. E as pessoas que acreditam defendem a sua postura. Não, Jesus é o Filho de Deus. Ele veio do céu. Ele se manifestou em carne. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz do Calvário porque nos ama. E o preço da morte dele foi para nos dar a salvação e nos livrar da condenação. As pessoas que defendem são as pessoas que verdadeiramente conhecem a Deus, que verdadeiramente amam a Deus, que verdadeiramente têm o Espírito de Deus. Não tem como um cristão não acreditar que Jesus viveu na face da terra. Não tem como uma pessoa que se intitula homem de Deus, mulher de Deus, profeta de Deus, não acreditar que Jesus se fez carne, que desceu da glória, que veio do céu, se manifestou como homem, nasceu, cresceu e se tornou no seu ministério realmente um exemplo do unigênito Filho de Deus para se apropriar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Quem é cristão que realmente vive a presença do Espírito Santo na vida, defende o reino do Senhor, e a principal ação do reino do Senhor é Jesus Cristo, o homem. É Jesus Cristo que se fez carne. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz em nosso lugar. Agora as pessoas estão tentando colocar na mente de alguns, e João fala, olha, lembra que nos últimos dias eles viriam e já estão no mundo. E se ele está falando que já estão no mundo há quase 2.000 anos atrás, porque eu imagino que João, a Bíblia nos ensina que ele escreveu mais ou menos Apocalipse com 96 anos. Os grandes estudiosos ou teólogos nos ensinam que ele escreveu o Apocalipse mais ou menos com 96 anos de idade. Então provavelmente 1 João está beirando aí essa fase, 90 e alguns anos de idade. Agora imagina, se lá naquela época de 90, depois de Cristo, ele já está falando, existe anticristo em nosso meio, ou existe agente de Satanás em nosso meio, ou existem pessoas que lutam contra a verdade de Jesus em nosso meio. Imagina os dias atuais, que nós vemos parada para Satanás, a parada para Lúcifer. Vemos que quase 1 milhão de pessoas se acumulam nas avenidas do nosso país, em nossa nação, em nossa cidade, fazendo uma parada de louvor ao diabo. Você acha que nos dias atuais é diferente ou não é diferente? Os dias atuais está realmente muito mais assíduo a ação do diabo. As pessoas não só não estão aceitando a palavra, mas estão lutando contra. E isso se tornou uma guerra pública. Virou uma guerra de mídia. Se tiraram um cristão verdadeiro para pregar numa avenida paulista, num momento de lazer do mundo, é capaz dele apanhar na cara. Como está acontecendo isso? Vemos pregadores anônimos que estão levando o poder da palavra de Deus e apanhando, levando carreira, humilhações, xingos, cusparadas. A perseguição e a guerra espiritual está tão intensa. E era isso que João estava falando, para que nós possamos entender quem é e quem não é, quem é de Deus e quem não é de Deus. E ele especifica aqui, filhinhos, versículo 4, filhinhos, vocês são de Deus. Filhinhos, olha só a intimidade, o carinho, o amor na palavra. Olha a dedicação, a honra que ele dá às pessoas ao redor dele. A manifestação de Deus através da vida de João mostrou o quanto ele nos ama. Filhinhos, vocês são de Deus. Filhinhos, vocês são de Deus. E já tendes vencido o quê? Já venceram a investida do diabo, tentando cegar a vida, tentando cegar o comportamento, tentando cegar as ações. É por isso que ele nos ensina, filhinhos, já tem vencido o mal, já tem vencido a investida do diabo. Sabe por que vocês têm vencido? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que está na minha vida, na tua vida? É o Espírito da verdade, é o Espírito Santo, o Espírito intercessor, é o Espírito que nos intercede, é o Espírito que clama por nós, é o Espírito que segura em nossas mãos, é o Espírito Santo que nos
conforta, é o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo torre forte, é o Espírito Santo escudo da fé, é o Espírito Santo que nos calça na verdade da palavra. Nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Aquele que tem o Espírito Santo é diferente, irmãos. Aquele que tem o Espírito Santo vive de uma forma diferente. Ele expressa com valor, olha só. O mundo ouve eles, porque eles são do mundo. É para que não tem guerra do ímpio com ímpio. Existe apoio, pelo contrário. Existe apoio, pelo contrário. Ninguém contradiz. Se você faz o mal no meio de tantas pessoas más, ninguém te recrimina. Fez foi pouco. Se você fazer era mais. Nós vemos que o apoio é acumulativo. Nós vemos que o apoio hoje do mal não requer doutrina, não requer cobrança. Todo mundo faz o que quer, como quer, na hora que quer. E se alguém se meter a besta, ainda cai para cima dele a consequência. É por isso que ele fala, olha filhinhos, sois vós de Deus, tem um Espírito Santo. E o mundo não, é por isso que o mundo ouve eles. Não há nenhum tipo de repercussão. Mas nós somos rodeados pelo mundo. É por isso que ele não nos ama, não nos ouve. A Bíblia nos ensina, o próprio Jesus nos ensina. Por amor ao meu nome, vão ser odiados. Por amor ao meu nome, ninguém vai te ouvir. Por amor ao meu nome, vão te perseguir. E às vezes nós não entendemos que o amor de Cristo nos preenche de tal forma, nos sustenta de tal forma, nos enche de tal forma, que toda e qualquer opressão, toda e qualquer batalha, todo e qualquer investimento de Satanás contra a nossa vida cai por terra. Porque o Espírito Santo de Deus nos preenche. E repara que um crente fiel não se abala com nada. Repara que um crente fiel passa prova, luta, dificuldade, mas ele sempre está constante. A vida dele sempre está na presença do Senhor através da oração. Nós sempre vemos o auxílio, as poderosas mãos de Deus nos agindo em favor. Ele mostra a verdade. O mundo não está conosco porque ele não nos conhece. Mas o mundo só vai ouvir quem é do mundo. Quem é de Deus não. O mundo não nos ouve porque nós não somos do mundo. Nós somos de Deus. E é aí que nós vemos a diferença do espírito da verdade e do espírito do erro, ou o espírito do anticristo, a ação do diabo. E aí ele entra aqui no versículo 7 falando sobre o amor e o dever de amar. E ele mostra, nós entendemos que é o Espírito que está em nós, de Deus. Mas como prova-se que o Espírito de Deus está em nós? Nós sabemos que está em nós, mas nós temos que mostrar isso. Eu não posso mostrar isso com palavras. Só as palavras se tornam vazias. Palavras são lançadas ao vento. Palavra é uma coisa que vai e não pode ter efeito se não tiver uma ação conjunta. Eu não posso falar que eu amo o Maurício, mas se o Maurício precisar de alguma coisa, Maurício, olha, rapaz, eu amo você de paixão, mas se precisar de alguma coisa, procura o vizinho lá, não vai comigo não, porque... É verdade, meu Deus. E às vezes nós pensamos que nunca temos condições, porque as pessoas que estão focadas em todo o embaraço desse mundo, olha para si e fala, você não tem condições de ajudar nada nem ninguém. É cada um para si, eu não tenho tanto para ter. Isso não dá para honrar a tua fé e a presença de Deus em tuas vidas. É por isso que ele começa a mostrar aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que realmente é guiado por Deus, aquele que é chamado filhinho de Deus, mostra-se por ações. Ame o próximo. Aleluia. Olha só o versículo 7. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque a caridade ou o amor, em alguns contextos diz o amor de Deus, tá bom? Porque a caridade ou o amor de Deus a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verdade, meu Deus. O amor é de Deus. Amemos a Deus, porque eu não posso falar que eu amo o próximo se eu não consigo ter ações, e eu não posso falar que amo a Deus se eu não consigo ter ações. Eita Deus. Quantas pessoas, Maurício, você conhece que batem no peito, eu amo a Deus, mas as suas falas contradizem com as suas ações?
Eu amo a Deus, mas eu não obedeço a Deus. Meu Deus. Eu amo a Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu não vou me doar para o próximo. É desse jeito. Eu não vou honrar o próximo. Meu Deus. Nós sabemos que às vezes nós amamos de uma forma e a forma que Deus nos ama é totalmente diferente. Verdade. Porque o amor, na visão do mundo, está relacionado com a palavra sim. Deus me ama, então o sim da parte de Deus, na mente daquele que não tem o Espírito Santo, é aceitável. Mas o não daquele que ama, principalmente no sentido de Deus, não é aceitável. E nós entendemos que toda a Bíblia mostra que o amor de Deus é relacionado com o não, com a disciplina. É por isso que o mundo não quer nos ouvir. Porque não quer ouvir que Deus ele é amor, mas não aceita as ações, não aceita a desobediência. Ele começa a falar, aquele que é nascido de Deus, que conhece a Deus, que tem a Deus, ama o próximo. Aquele que ama, aquele que não ama a Deus, aquele que não ama a Deus, é porque não foi nascido de Deus. E aquele que não ama o próximo, nunca conheceu a Deus. Ele especifica em um trecho da palavra que não dá para mim dizer que amo a Deus, e não só amo a Deus, mas amo o meu próximo, se na realidade eu aborreço o próximo. Não posso falar que eu amo a Deus se eu tenho inimizade. Sabe aquele espírito de vingança? Aquele espírito de ira? Aquele espírito de maledicência? Não posso dizer que eu amo a Deus, não importa se eu estou de terno e gravata. Não importa se eu tenho uma unção eclesiástica. Não importa se eu estou 30, 40, 50 anos na igreja. Se eu não consigo amar o próximo, mas odeio o próximo, nem que seja só uma pessoa, eu não tenho a Deus no meu coração. Eu não consigo falar que amo a Deus se eu odeio alguns dos filhos de Deus. Não dá para dizer que você ama o pai se você odeia o filho. Imagina aí, eu sou o pai, Maurício é pai, e tem os seus irmãos. Como um pai olharia para os dois irmãos odiando-se? Um odiando, não fala com o outro, maldiz o outro, quer se vingar do outro, é irado com o outro, briga com o outro, inimizade com o outro, é constante na ira com o outro. Meu Deus. Mas ambos olham para você e falam, eu amo meu pai. Será que Deus enxerga verdadeiramente esse amor? Se as ações não são favoráveis, a fé, ela é intuita com o poder de ação. Eu não posso falar que tenho fé em Deus se eu não tenho obras para mostrar minha fé. É o que João está falando aqui. As pessoas que dizem que amam a Deus, mas aborrecem o seu irmão, não amam a Deus, não tem fé, não tem obras de fé para mostrar isso. Porque amar o próximo é difícil. Ser crente é difícil. Ou é fácil, Maurício? É uma luta espiritual, e a nossa luta espiritual, muitas das vezes, ela entra em nosso psicológico, em nosso emocional, em nossos sentimentos, em nosso coração. É difícil ser crente, irmãos. Se existe alguém que está pregando aí um evangelho para você que é só glória, só vitória, para! Não é não. Essa luta espiritual está sendo advertida aqui por João. Existem os falsos profetas que estão induzindo aí, manipulando, estão levando as pessoas à descrença, levando as pessoas à ira, ao ódio. E não tem como uma pessoa dizer que ama a Deus se ela não tem comunhão, não consegue se doar ao próximo. Ele começa a falar assim, sabe qual a maior ação de Deus para conosco? Para provar o que Ele sente por nós, para que nós tenhamos como exemplo de vida, deu seu filho para morrer por nós. Deu seu único filho para morrer por nós. Deu seu único filho para morrer por ladrão, prostituta, traficante, estuprador, estelionatário. A gente vê tantas coisas, tantas pessoas malignas, ruins.
uns relatos, às vezes, nas televisões que nos dá até pânico. Por que você matou? Ah, matei porque não estava fazendo nada. Queria me divertir, enfiei a faca ali, eu rasguei de cima e embaixo, queria ver o sangue, dei risada, achei legal, matei. Olha só como estão os pensamentos do ser humano nos dias atuais. E aí a gente olha e fala, aonde está a proporção do amor de Deus em Cristo Jesus na vida da humanidade? Eita, meu Deus. Sabe que existe um mal silencioso que percorre os 4 cantos da terra, todos os países da terra, todos os continentes da terra estão sofrendo com esse mal silencioso. A cada um relato acontece 10 que não é divulgado. O suicídio. O suicídio virou uma marca histórica tão intensa que morrem mais pessoas com suicídio no mundo do que pessoas que matam o próximo. Existem mais pessoas que tiram a sua vida do que pessoas que matam o próximo. Esse mal está em nossa capital, São Paulo, está crescendo o número dos suicidas de uma forma intensa. São Paulo, Brasil e o mundo. O diabo tem contaminado a mente e o coração, e Deus está falando, olha só, eu amo vocês. O maior sinal desse amor foi ter dado a única pessoa que eu tenho como filho para morrer por vocês pecadores. Sabe o que Ele quer? Que a palavra que está especificada aqui seja verdade, que as pessoas reconheçam, eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu amo a Deus porque Ele me amou mesmo não sendo nada, pecador e iníquo. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. Quem era o Assis, o pastor Assis? Quem éramos antes de ter um encontro com o Senhor Jesus? Pecadores errôneos, deturbadores, tantas coisas malignas, tantos espíritos malignos que dominavam as ações, os pensamentos e os sentimentos. Jesus Cristo veio e nos lavou com o poder do teu sangue na cruz do Calvário, regenerou as nossas vidas, nos limpou, nos deu vestes limpas, nos tirou do pecado, do erro, da iniquidade, nos ensinou, nos corrigiu, deu-nos o teu Espírito Santo. O auxiliador é quem tem nos conduzido no caminho da verdade, lapidando e transformando, nos trazendo justiça, juízo, hombridade, caráter, justiça. Glória a Deus. A maior ação de Deus foi ter dado Jesus para morrer por mim e por você. A maior ação de Deus, nenhum outro homem na face da terra teria condições de fazer o que Deus fez. Teria coragem, Maurício? Pegar um dos seus filhos, qualquer um, pode ser até aquele mal criado, aquele, sabe, que de vez em quando briga com o pai, porque tem uns filhos meio difíceis hoje em dia, né? Mas você teria coragem de pegar aquele ali e falar assim, pode matar isso daí no lugar daquele estuprador, aquele maníaco, aquele psicopata, pode, mata meu filho aí no lugar daquele, não tem nada não. Você acha que o homem tem esse sentimento? Você acha que o homem, conhecendo a natureza do pecador, ele daria um filho e único por amor, a ponto de permitir a morte? E morte não foi uma morte qualquer, foi morte de cruz, levando todas as maldições naquela cruz, maldições que estavam para destruir a minha vida, a tua vida, o meu futuro, o teu futuro. Jesus levou sobre si, Ele se apropriou dos meus e dos teus pecados. A condenação que era certa em minha vida, Ele tomou sobre si. Glória a Deus. Deus, Ele mostra, não existe feito maior que eu possa provar do que ter dado Jesus, o meu filho, para morrer por vós. Aleluia, meu Deus. Conhecemos, versículo 13, e nós nisso conhecemos que estamos nele, e ele nós, pois nos deu do seu Espírito. Aleluia, glória
O homem só tem o Espírito de Deus quando ele faz uma aliança com Deus. O homem só tem o Espírito Santo de Deus quando ele faz um concerto com Deus. O homem só tem um Espírito auxiliador que testifica, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. O homem que tem o Espírito Santo de Deus, ele consegue falar, porque o Espírito de vida que nós temos dado por Deus testifica com o Espírito Santo que mora em nosso coração a verdade desse Evangelho. E quando nós temos essas poderosas ações em nossas vidas, nós conseguimos, irmãos, não é por mérito não, mas nós conseguimos enxergar o próximo com outros olhos. Peraí, se Deus me amou e eu não valia nada, hoje eu sinto a graça, a presença de Deus dirigindo os meus passos. Eu não consigo, com o coração cheio de Jesus, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor, olhar a necessidade dos outros, não fazer nada. Verdade, meu Deus. Às vezes uma simples palavra, às vezes um abraço, às vezes uma ajuda, uma cesta básica, um agasalho, um calçado, um dinheiro para pagar uma conta. Mas a principal ação de amor que é especificada aqui, está especificando na leitura caridade. E nós ligamos a caridade em ações. Não dá para falar que eu amo. Se você consegue, é difícil você ligar a palavra amor com ação. Mas caridade você consegue ligar com a palavra ação. Eu não posso falar que eu sou caridoso se eu não ajudo ninguém. Mas é por isso que a Bíblia fala da interligação de amor e caridade. Porque o amor, ele tem que ter a ação da caridade. Ele tem que ter a ação da caridade. Nós conhecemos o homem que é de Deus quando ele tem dentro do teu coração esse prazer de amar. E repara uma coisa, a caridade, o amor ele é tão forte, tão constante, ele é tão pulsante na vida do fiel, do homem crente, da mulher crente, que tem o altar, o Espírito Santo no coração, verdade, que ele anda com a cabeça em pé, que ele se mostra ao Senhor. É tão intenso o amor de Deus, que é por esse amor que nós olhamos para o dia do juízo final e falamos, ele é amor. E se nós também somos amor hoje, eu tenho confiança no dia do juízo final. Olha só a interligação. Eu vou repetir. Deus é amor. E Ele me amou. E Ele me deu do teu Espírito Santo. E o Espírito Santo colocou no meu coração amor. E amor ao próximo. E se eu consigo viver esse amor, eu não tenho medo do dia do juízo final. Pelo contrário, eu tenho confiança que se Ele é Deus e é amor, eu também sou Deus e sou amor. O dia do juízo vai me mostrar a verdade, que nós estamos salvos na presença do Senhor. E insisto em dizer, não é por obras, não é pelo tanto de caridade que você faz, não é pelo tanto de caridade, mas é pelo tanto que você ama. Porque quem ama pratica fé. E a Bíblia fala que a salvação vem pela graça, por intermédio da fé. É um favor de Deus que cremos em Cristo Jesus pela fé. Glória a Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. Obrigado. O Espírito Santo nos adverte hoje a vivermos a prática de amor. Amém, Jesus. Sabe que temos relatos, alguns testemunhos de cristãos que mostram que verdadeiramente eles amam, que é uma lição de vida para mim e para nós. Eu vi um testemunho de uma missionária a qual eu tenho no meu coração como uma mulher de Deus. O testemunho que ela ouviu de uma pregadora do Evangelho anônima. Essa missionária chama-se Kelly Gaspar. Uma missionária que tem realmente intimidade com Deus, vida com Deus, verdade com Deus. Ela contou que estava indo de um estado para o outro e teve que pegar um avião. E no aeroporto ela conheceu uma pessoa que verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus.
verdadeiramente ama a Deus, porque a vida dela é se doar ao próximo. Aleluia. É uma senhora de 80 anos, chamada Isabel, que já morreu. Oh, meu Deus. Ela fala, olha Maurício, olha o testemunho, ela ficou 20 anos da vida dela, dentro dos aeroportos, pregando o Evangelho. E dentro do aeroporto é proibido pregar o Evangelho. A ANAC, ela proíbe o ato de pregar o Evangelho, de você estar lá andando no aeroporto sem um destino. É proibido você passear no aeroporto, sabia disso? Eu vou passear. O que você está fazendo no aeroporto? Eu vou passear. Você não tem uma passagem, um destino, um embarque, um desembarque, é proibido. E principalmente pregar a palavra de Deus nesses aeroportos. Essa pregadora anônima que sabe o que é amor, sabe o que é amar a Deus, sabe o que é amar ao próximo, ela tinha poucos recursos financeiros, ela não tinha apoio de igreja, ela vivia uma vida anônima, mas vistas por Deus. Não tinha nome nas redes sociais, não tinha nome no Instagram, no Facebook, não era conhecida, ela era anônima, mas ela era conhecida nos céus. Ela era conhecida nos céus pelo próprio Jesus. O Espírito Santo testificava da vida dela. Ela juntava um dinheirinho e comprava uma passagem. Mas um detalhe, ela chegava 30 dias antes no aeroporto. Porque se alguém barrasse ela em que ela estava pregando o Evangelho, ela estava simplesmente conversando e tinha uma passagem de embarque. Quando ela viajava e desembarcava no outro aeroporto, ela ficava mais 30 dias. Porque não existe prazo para embarque e desembarque. Ela ficava 30 dias antes e 30 dias depois nos aeroportos pregando o Evangelho. A mala dela, à frente da mala dela estava escrito assim, ó: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Aleluia. Ela botava as frases em volta das bagagens. E ela encontrava as pessoas a qual Deus direcionava para ela. Ela falou que ela testificando, falando com a missionária Kelly Gaspar. As duas sentaram e passaram muito tempo conversando. Aleluia. Ela falou que ela orou por tantas pessoas que estavam no aeroporto com o destino de visitar as amantes. E Deus usava ela para orar pela pessoa. A pessoa orava, chorava, se arrependia e voltava para sua família. Jovens que vinham de um país para o outro para turismo sexual. Deus mostrava para elas, os jovens, elas se juntavam, pregavam o Evangelho, falavam do amor de Cristo, oravam por eles. Eles choravam, se humilhavam, aceitavam Cristo Jesus e desistiam da pornografia, do turismo sexual e voltavam para os seus lares, para os seus países. Ela orava para as pessoas atribuladas, decepcionadas, que estavam se divorciando, acabando com os sentimentos dilacerados. Ela orava e pregava o Evangelho e anunciava o amor de Deus. As pessoas aceitavam Jesus, voltavam e se reconciliavam, formavam novamente a família, o lar perfeito. Ela pregou o Evangelho por 20 anos. E a missionária Kelly Gaspar começava a conversar com ela e perguntou, começou a contestar: mas minha querida, como a senhora se sustém esses 30 dias? Como a senhora come? Ela falou assim: filha, eu sou pequena, como pouco, uma refeição por dia está bom. Eu não tenho dinheiro, condições de comer dentro do aeroporto, porque é tudo muito caro. Mas eu saio e vou nessas pequenas lanchonetes e como uma vez por dia e volto. Ela falou: como é que a senhora fica 30 dias no aeroporto? Como a senhora toma banho? Ela puxou um pedacinho de pano e falou assim: olha aqui, ó, eu vou no banheiro, não tem chuveiros nos banheiros do aeroporto. Então eu umedeço o pano e faço a minha higiene pessoal. Mas vem cá, como a senhora dorme? Ela está vendo essa mala aqui? Eu me debruço em cima dela, sentado na cadeira, eu debruço meu corpo em cima dela e durmo. Mas eu fico 30 dias aqui pregando o Evangelho. Essa mulher tinha 80 anos de idade. Não tinha recurso, não tinha apoio, não tinha ministério, não tinha dinheiro, ela não tinha saúde, ela não tinha tanto tempo, mas ela passou 20 anos da vida dela amando o próximo, levando o poder da palavra. Glória a Deus, oh Deus fiel, todo poder. Aquele que ama o próximo, ama Deus. E as pessoas que não têm obras e ações não podem falar que ama Deus,
Como vai amar aquele que não vê? Eita Deus. Geralmente uma pessoa que não ama e que está dentro dos caminhos do Senhor, ela enche de temor. Tem medo de muita coisa. Sabe qual que é o medo? Não, vou aproximar daquela pessoa nada. Rapaz, olha a cara dele, olha a cara dela. Tá maluco? Rapaz, falar grosso comigo, eu corro 3 dias sem parar, eu tenho medo. Falar do evangelho para prostituta, para traficante, para ladrão, não dá. Eu mal falo pro meu filho dentro de casa, porque se ele fala grosso comigo, eu já fico com medo. Uma pessoa que não consegue amar por medo, ela entende que nós entendemos que o medo traz a consequência de castigo. A pessoa que não consegue amar porque tem medo, ela não consegue amar porque no íntimo do coração dela tem medo de ser castigado. O diabo manipula, irmãos. Kelly Gaspar falou uma coisa muito bonita naquele testemunho. Ela olhou e falou assim: Isabel, eu sei que aqui na terra ninguém te conhece, mas nos céus você é conhecido. E eu sei que quando você morrer e for para os céus, você vai morar no centro dos céus, lá na área central, do lado de Pedro, Paulo, João, Tiago, Davi, Daniel, Ezequiel, Jeremias. Você vai morar lá na área principal, pertinho do trono de Deus. E eu mesmo morando na periferia dos céus, ela brincou, mesmo morando na periferia, longe de você, eu quero ser só sua jardineira na sua casa nos céus. Eu quero só cuidar do seu jardim. Eu quero só cuidar só da frente da sua casa. Só por honrar você pelo seu testemunho. Vejo hoje que eu tenho as mãos vazias para se mostrar a Deus. Olha como essa reflexão cai para mim, para você, para nós. Quantas vezes nós se doamos ao próximo? Às vezes fazemos uma benevolência, 2 benevolências, e então, tá bom, chega. E tem pessoas que se dão a ponto, se preciso for, de perder a vida, mas não perdem a oportunidade de falar do amor de Cristo. É verdade, meu Pai, aleluia. Perca em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, perca esse medo, quebra esse tabu. Se encha da presença de Deus, se encha da graça do Espírito Santo, apoie-se na palavra de Deus, ame ao próximo. Os resumos de toda a Bíblia, dos mandamentos do Velho e do Novo Testamento, resume-se em amar a Deus com todo o nosso ser e amar ao próximo. Não se deixe levar por falsos profetas, por anticristos, que estão anunciando aí todo o oposto do Evangelho, profanando a verdade do Evangelho, fazendo o Evangelho se manipular ao querer dele. Foi lido na leitura oficial aqui, 2 Pedro, se não me engano, capítulo 3, foi lido aqui, ó. Versículo 3 do capítulo 3 de 2 Pedro. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Escarnecedores são pessoas que zombam do Evangelho, que não acreditam em Jesus. Esses são agentes do diabo. Olha só, escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Não se deixe levar por essas pessoas, mas pelo contrário, se encha do Espírito de Deus. Tenha uma vida de oração, uma vida de doação para o Espírito de Deus. Em nome de Jesus, mude a sua conduta. Mude o seu modo de pensar. Não se apoie nos teus pensamentos. Não se apoie nos seus entendimentos. Não se apoie nos teus sentimentos. O coração do homem é pobre e enganoso. Às vezes nós achamos que os nossos caminhos são bons e eu estou bem com Deus, mas não, são caminhos de morte. Jesus quer ter um encontro com você. O Espírito Santo quer ter um encontro com você. Quer mostrar o quanto Ele te ama. Quer provar por ações. A benevolência de Deus é tudo que precisamos. É Deus quem abre porta, que traz todas as nossas abastanças. As janelas do céu se abrem todos os dias. Nós vemos as pequenas ações de Deus todos os dias em nosso favor. Ele não só nos ama, Ele quer verdadeiramente mudar, nos transformar em filhinhos. Aleluia. Encha-se essa noite da graça dessa palavra.
Apoie-se na verdade dessa palavra. Peça em oração ajuda ao Espírito Santo para que você consiga praticar essa palavra. Guarda no teu coração. Em nome de Jesus. Eu acredito na tua vitória. Eu profetizo essa vitória na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.